Nessa aula você vai aprender como é possível ter margens mais saudáveis, preços competitivos para que você consiga crescer a sua indústria. Olá, meu nome é Renan Sassi e se gostar do conteúdo, inscreva-se e compartilhe com quem é importante na sua empresa. Para essa aula eu preparei uma série de slides, então assista em alta resolução e também peço um pouco de paciência para você que está me assistindo, porque para que fique claro eu preciso provar, eu preciso fazer algumas contas e algumas explicações. Então, o nosso objetivo é ter margens saudáveis e um preço de venda competitivo para que a sua empresa consiga crescer. E para isso, quando nós estamos tratando de formação de preço, nós sempre estamos tentando reduzir as discrepâncias, ou seja, todo o orçamento e toda a formação de preço, nós estamos tentando ter maior previsibilidade sobre um resultado futuro. Ou seja, mão de obra pode se alterar, o volume de produção pode se alterar, a matéria-prima pode se alterar, uma série de fatores podem serem alterados no futuro. Porém, para que gerar lucro não seja uma questão de sorte, a gente quer tentar, na medida do possível, controlar essas variáveis, ok? Ou medir essas variáveis. E para isso, tendo em vista isso, que o nosso objetivo é reduzir as discrepâncias, e sempre balanceando isso com o custo-benefício da informação. Por exemplo, a gente tem como reduzir ao máximo as discrepâncias, só que tem um custo isso. E nem sempre esse custo atrelado a reduzir essas discrepâncias compensam. Então, nós sempre precisamos ter em mente esse tipo de custo-benefício. E o que eu vou mostrar a partir de agora são maneiras, são pelo menos 3 etapas e também o impacto que essas etapas poderão causar no seu preço de venda e também nas suas margens. Então, eu quero começar com uma muito simples, ok? Uma conta muito simples que é o total de mão de obra direta dividido pelo total de unidades. Então, vamos recapitular cada um ponto. Mão de obra direta é aquela mão de obra que está diretamente relacionada à fabricação, ou seja, é um custo variável da sua empresa, que está diretamente ligado à produção de determinado produto. Então, vamos supor que nós vamos pegar o total de unidades que é produzida e vamos dividir o total de mão de obra e vamos dividir pelo total de unidades e vamos supor que chegamos a R$10. Vamos chamar esse método de método 1 e o rateio por unidade produzida ou pela expectativa de produção futura. E aí eu criei uma tabela onde temos 3 produtos, temos o que eu estou chamando de custo direto, que é a embalagem e que é toda a matéria-prima que está compondo o produto. O que eu estou chamando de mão de obra direta, então se eu dividir a mão de obra total pela quantidade produzida, nós encontramos R$10, então eu vou incluir R$10 em todos. Temos o custo total, que é a soma de todos, e temos determinado preço de venda. Esse preço de venda é arbitrário, eu preenchi só com algum exemplo, e nós temos respectivas margens, ok? A margem percentual e a margem em reais. Nota que eu sei que está faltando um monte de coisa nessa conta, está faltando comissão, está faltando impostos, outros gastos fixos, eu estou simplificando ao máximo aqui e eu estou focando esse exemplo em mão de obra direta. Depois a gente faz outros exemplos com todos esses itens. Bacana? Então, aqui nós temos 20%, 18% e 21% em média. Agora, nós temos uma outra metodologia de fazer isso, que é muito comum também, que é nós dividirmos o total de mão de obra direta pelo faturamento e encontrarmos um percentual e alocarmos esse percentual em todos os produtos. Então, encontramos 20%, eu não vou repetir toda a explicação, mas o ponto aqui, o principal ponto diferente em relação ao ponto anterior é que antes era R$10 padrão em todos. Aqui, o quanto de mão de obra nós iremos alocar em cada produto depende do preço de venda. Então, você percebe que no método 1, obviamente nós temos uma discrepância, porque nem todos os produtos gastam a mesma quantidade de mão de obra para serem produzidos. E no método 2, não tem ligação nenhuma a quantidade de mão de obra que é gasta para produzir algo em relação ao preço de venda. A gente pode gastar muito pouca mão de obra para produzir determinado item e a gente pode vender muito caro. Nesse caso, nós estaremos carregando muita mão de obra nesse item. Então aqui, 20% do nosso preço de venda, que é R$25, deu R$5, R$7,40 e R$10,20. Então essa é outra maneira de alocar mão de obra, é fácil, porém gera esse tipo de discrepância. Nota o seguinte, que essa discrepância, aparentemente, ela é menor do que a discrepância anterior. Por quê? Na discrepância anterior que nós tínhamos, era R$10 padrão para todos os itens, independente de preço de venda e independente do quanto tempo é gasto para se produzir determinado item. Aqui é menos problemático, porque tem itens que estão mais baratos, que levam menos mão de obra, tem itens que estão mais caros, que levam mais mão de obra nesse exemplo. Agora, temos uma terceira
que eu acredito que é a melhor dessas três que eu estou apresentando, que é com um custo de mão de obra direta de aproximadamente 50 mil. Então imagina uma empresa que tem 50 mil reais de mão de obra direta em linha de produção, ok? Se nós dividirmos por categorias, categoria A, B e C, e vamos supor que cada categoria nós tenhamos volumes de produção diferentes. Então na primeira categoria 5 mil, 2 mil e 3 mil respectivamente. Se nós resgatarmos, se nós formos para o tempo gasto em cada uma das categorias, então essa metodologia ela exige um pouco mais de trabalho, porque a gente precisa medir ou tentar estimar o tempo que a mão de obra direta gasta para produzir produtos de determinada categoria. Então vamos supor que 10% das horas alocadas no mês foi para produzir produtos da categoria A, 50% da B e 40% da C. Então precisa ter um controle paralelo, além dessa planilha, além dessa tabela que eu tô exemplificando para vocês. É preciso ter um controle diário, semanal e mensal para se chegarmos a esse tempo. E eu não estou alocando tempo em horas aqui, eu estou alocando em percentual. E aí, obviamente, tem que somar 100% aqui. Então, se nós temos 50 mil reais de custo direto de mão de obra, aqui nós temos que fechar 100% no tempo gasto de mão de obra. O que isso significa? Significa que nós estaremos alocando 100% dos 50 mil reais de mão de obra mensal que nós temos nessa empresa. E aí, fazendo a continha, 10% de 50 mil dá 5 mil reais. 50% de 50 mil dá 25 mil reais. 40% de 50 mil dá 20 mil reais. E somando 20 mil mais 25 mais 5 mil, vai dar os 50 mil que havíamos falado anteriormente. E aí, olha só que interessante. Nós chegamos num custo de mão de obra unitário por categoria bem diferente do que nós tínhamos até então. R$ 1,00, R$ 12,50 e R$ 6,67. E aí, olha que interessante que fica o método 3. R$ 10 de custo direto mais R$1 de mão de obra, custo total R$ 11,00. E o nosso preço é 28, ou seja, esse produto geraria uma margem de 60% ou R$ 17,00 de margem. Eu não vou repetir os outros porque está claro, você pode pausar o vídeo e ler cada um deles, mas o ponto que eu quero chamar a atenção, vamos comparar as três metodologias. Eu fiz um resumo só usando o percentual para simplificar esse exemplo. Então, com o método 1, os produtos tinham 20, 18 e 21, com o método 2, 40, 25 e 21, e com o método 3, 60, 16 e em torno ali quase 40% de margem. Obviamente que eles têm margens em valores nominais diferentes, então isso precisa também ser levado em consideração. Mas esse é um dos exemplos de como a alocação de mão de obra direta pode afetar as margens, o preço e a competitividade dos produtos que você tem na sua indústria. Eu tenho certeza que na sua indústria você tem itens que, por exemplo, levam muito pouco tempo para serem feitos, ou seja, exige muito pouco mão de obra, e itens mais complexos, e alocar isso de uma maneira inteligente que faça sentido para a sua empresa e para o mercado é crucial para preço, margem e competitividade. Outro ponto que poderíamos fazer, eu posso trazer exemplos no futuro, que aqui ao invés de utilizar categorias de produtos, como eu trouxe aqui, nós poderíamos trazer o produto em si. O principal ponto negativo de utilizar esse tipo de metodologia por categorias é que ele é relativamente fácil se comparado com os demais e ele traz uma precisão muito boa. Agora, quando nós colocamos o produto em si, obviamente que o produto é muito mais preciso. O principal ponto negativo é que exige muito mais um nível de maturidade da empresa de gestão para o controle de produção e para termos claro os tempos que são gastos em cada um dos produtos. Se nós utilizarmos essa metodologia, exatamente o que eu estou mostrando aqui, e ao invés de utilizarmos categoria, utilizarmos produtos, imagine que a sua empresa fabrica em torno de 150 produtos ou de 200 produtos. A gente tem que ter um controle preciso disso no dia a dia para que isso faça sentido. Se não, você pode correr o risco de carregar de mais determinado produto e prejudicar a competitividade e deixar muito barato outros e, enfim, você já entendeu o que pode acontecer. Então, esse é meio que um meio do caminho. O próximo passo realmente é ir diretamente para o controle por produto, e aí você tem uma precisão muito maior. Mas esse meio do caminho, para a grande maioria das empresas, já é muito bom, já torna a indústria muito mais competitiva, alocando da maneira correta os gastos.
Então, fiz o comparativo entre as três e agora eu quero deixar um convite para você que me assistiu até aqui. Na próxima segunda-feira, dia 4 de março de 2024, às 20 horas do horário de Brasília, eu farei uma live aqui no meu canal no YouTube. Nessa live, o foco dela vai ser formação de preço para a indústria. Como controlar os custos, ter margens competitivas, ter margens saudáveis, garantir um preço competitivo e principalmente a lucratividade da sua indústria e o crescimento da sua indústria também. Se isso te interessa, clica no link que está aqui na descrição, faz o seu cadastro para ser notificado, para ser lembrado na próxima semana, dia 4, segunda-feira, às 20 horas. Meu nome é Renan Sassi e um abraço. Até lá!